Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados o tema Deus e o mundo, baseado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, eu quero compartilhar com os amados a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a obra do Pai? O Deus Pai, Ele olha do céu para a terra e Ele não vê um justo sequer. Romanos 3,23, todos pecaram e todos estavam destituídos, distante da glória de Deus. A Bíblia fala no Salmo 51, versículo 5, em iniquidade eu fui formado, e no ventre da minha mãe eu já fui concebido em pecado. Então nós nascemos debaixo da herege do pecado. E Deus, Ele olha do céu para a terra, e Deus, Ele não vê um justo sequer. Não havia ninguém que buscasse o Senhor. Nós enveredávamos cada vez mais na prática do pecado. Mas o Deus Pai, ao invés de nos condenar, a segunda obra do Pai, Ele nos ama de tal maneira. Essa tal maneira, o erudito, o intelectual, o homem mais sábio da face da terra não consegue explicar tal maneira. A terceira obra do Pai, Ele envia o seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus foi o nosso substituto. Quem tinha que morrer era eu. Quem tinha que morrer era você. Quem tinha que morrer era cada um de nós. Mas Jesus morreu em nosso lugar, para que ninguém perecesse, mas que todos tivessem a vida eterna. Então a obra do Pai, o Pai, Ele olha do céu para a terra. Ele ama o mundo, não é o mundo sistema, é o mundo pessoas, de tal maneira. E Ele envia o seu Filho Jesus Cristo. Aquilo que Ele tinha de mais importante, de mais precioso, de mais valoroso, que era o seu Filho, Ele envia a esse mundo e Jesus vem. A obra do Senhor Jesus. Jesus, Ele é a luz do mundo. E Ele fala, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz da vida. Quem me segue jamais andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus é a luz que quando chega na vida de alguém, resplandece. Essa pessoa sai das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Segunda obra do Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus pode tirar esse pecado entranhado na sua alma, na nossa alma. Só Jesus pode arrancar esse mal pela raiz.
A terceira obra do Senhor Jesus, Ele é o Salvador do mundo. Salvação, meu irmão, salvação, minha irmã, só em Jesus. Só Jesus pode te salvar, só Jesus pode te libertar, só Jesus pode transformar a sua vida. E qual é a obra do Deus Espírito Santo? O Espírito Santo, o nosso Consolador. A maior obra do Espírito Santo na vida do ser humano é convencer esse ser humano de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Porque o pecado faz uma separação, faz uma divisão entre Deus e a pessoa. Deus não aceita você como você é. Deus aceita você como você está. E quando você vem para Deus, você tem que mudar. E só Deus pode mudar a sua vida. Só Deus pode mudar a sua história. Só Deus pode mudar a sua situação. O Espírito Santo convence da justiça. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é advogado, mas Deus é juízo. Deus é porta aberta, mas depois ele vai ser porta fechada. Jesus é advogado, mas depois ele é juiz, meu irmão. Deus é amor, mas Deus é justiça. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai julgar vivos e mortos. Então a obra do Pai, Ele olha do céu para a terra, Ele nos ama de tal maneira, Ele envia o seu Filho. A obra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele te tira das trevas e coloca você nessa maravilhosa luz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado pela raiz. E Ele é o Salvador do mundo. Ele te salva, Ele te livra do inferno. E Ele prepara você para você ir para os céus. E a obra do Espírito Santo é convencer você do pecado, da justiça e do juízo do Deus Todo-Poderoso. Então, meu querido, então, meu irmão, nós temos um problema espiritual que só Deus pode resolver. Nós temos um pecado que faz separação entre nós e Deus, que só Deus pode perdoar. Então, meu querido, precisamos de Deus. Precisamos do Pai. Precisamos do Filho. Precisamos do Espírito Santo. E esse Deus, Ele ama você. E ninguém pode te amar como Deus te ama. Recebe o amor do Pai, recebe o amor do Filho do Senhor Jesus, recebe o amor do Espírito Santo. Amém? Que Deus venha abençoar essa palavra em nossos corações, que Deus venha mudar a sua vida, a sua história. Você só precisa, para ser salvo, é confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e viver uma vida com Deus. E Deus vai perdoar o seu pecado, vai tirar toda a condenação que paira sobre a sua vida e vai escrever o seu nome no livro da vida. Que Deus venha abençoar você, a sua casa, a sua família, os seus negócios, os seus projetos e empreendimentos. Em nome de Jesus, fica todos com Deus.